Olha, a gente vai mergulhar agora numa das transições de liderança mais fascinantes da história, sabe? É a jornada do antigo Israel, daquela época dos juízes, para a era dos reis. E tudo isso focado na vida de três figuras centrais: Samuel, Saul e Davi. É uma história, no fundo, sobre poder, sobre fé e sobre o que realmente significa ser um líder de verdade. Bom, para começar, vamos com um aviso. E que aviso, hein? Bem pesado. Essas palavras são do profeta Samuel, falando para um povo que estava ali implorando por um rei. É como se ele dissesse: Ah, vocês querem um poder centralizado, né? Então se preparem para o preço que vão pagar. E isso, gente, já prepara o terreno para uma história de muita ambição e de um custo altíssimo. Então, para a gente entender por que esse povo queria um rei com tanto desespero, a gente precisa primeiro dar uma olhada no sistema que tava desmoronando, né? A era dos juízes, que um dia trouxe ordem, agora estava acabando em pura corrupção, caos e uma crise de fé gigantesca. E essa época, nossa, era definida por um contraste absurdo. Pensa só. De um lado, a liderança espiritual do país, os filhos do sumo sacerdote Eli, desrespeitando tudo, agindo de forma imoral dentro do próprio templo, e do outro, a fé pura, sabe, quase desesperada, de uma mulher comum, Ana. E é na dor dela que nasce uma promessa que ia simplesmente mudar o destino da nação inteira. E é justamente dessa crise que surge Samuel. Ele é o filho da promessa, de Ona, a resposta daquela oração. Ele cresce ali no templo e se torna tipo a bússola moral de Israel, o último grande juiz, sabe? Ele é a ponte entre aquele sistema antigo, que estava falindo, e o novo, que estava prestes a nascer. Só que, mesmo com a integridade toda do Samuel, o povo olhava pro lado, sabe? Para as nações vizinhas, com seus exércitos organizados, seus reis imponentes, e batia aquela inveja. Eles não queriam mais um juiz. O que eles queriam mesmo era um rei guerreiro, um cara que fosse na frente deles para a batalha. E aqui está o ponto central da coisa toda. O pedido não era só por um líder novo, era bem mais fundo. Era um desejo de mudar a identidade nacional, sabe? De ser como todas as outras nações. E essa decisão, para o Samuel, foi um soco no estômago. Ele viu aquilo não como uma rejeição a ele, mas a Deus. E aí, o rei escolhido foi Saul. E olha, no papel, ele era o candidato perfeito. Sério, o cara era alto, bonito, vinha de uma tribo pequena para não gerar muito ciúme, e ainda por cima era humilde. Tão humilde que no dia que foram aclamar ele como rei, o homem se escondeu no meio das bagagens. O reinado dele começou super bem, com uma vitória militar importante e assim a promessa de um futuro incrível. Só que a coroa é pesada, né? E a pressão do poder não demorou para expor umas rachaduras bem profundas no caráter do Saul. O reinado dele, que começou tão bem, começou a desmoronar. E tudo por causa de dois atos de desobediência que basicamente selaram o destino dele. E o que a gente percebe aqui é um padrão, né? Primeiro, a impaciência. Bate o pânico antes de uma batalha e ele vai lá e faz um sacrifício, algo que era função só dos sacerdotes. Depois vem a desobediência, digamos, calculada. Ele recebe uma ordem direta para destruir tudo de um povo inimigo, mas ele poupa o rei e o melhor do rebanho. Fica muito claro que o Saul começou a confiar mais no próprio julgamento do que na palavra de Deus. E essa bronca do Samuel no Saul, nossa, ela vai direto no coração da tragédia dele. Fica mais do que claro que, para esse tipo de liderança, o que importava de verdade era o caráter e a obediência. Isso valia muito mais do que qualquer ritual, qualquer aparência. E nesse teste, que era o fundamental, o Saul, bom, ele foi reprovado. E enquanto a estrela de Saul começava a se apagar, uma nova já estava sendo preparada. Ali, nos bastidores, em segredo, o próprio Samuel, que estava de luto pelo rei que ele mesmo ungiu, é enviado por Deus numa nova missão: encontrar e ungir o próximo rei de Israel. Só que dessa vez a escolha ia ser completamente diferente. Pensa na cena. Samuel chega na casa de Jessé e vê um por um dos filhos dele, todos altos, fortes, com jeito de rei, bem no estilo do Saul. Mas a ordem de Deus é direta. A aparência não importa. O critério agora era outro. Era algo invisível. Algo que só Deus podia enxergar. O coração. E o escolhido era Davi. O caçula, que nem estava lá. Estava no campo cuidando das ovelhas. E a estreia de Davi pro povo não foi num palácio, não. Foi num campo de batalha. Ele chega lá, todo tranquilo, só para levar comida para os irmãos, e dá de cara com o exército inteiro de Israel paralisado,
completamente travado de medo por causa de um gigante, o Golias, que já estava ali há 40 dias desafiando e humilhando todo mundo. A resposta do Davi aqui, gente, mostra exatamente por que ele foi o escolhido. Enquanto o exército inteiro via um guerreiro invencível, impossível de derrotar, o Davi via um cara insultando a honra de Deus. A confiança dele não vinha da própria força, sabe? Vinha da fé. E foi com a arma mais simples que se pode imaginar, uma única pedrinha lisa de riacho, que o Davi conseguiu uma vitória que parecia impossível. E, daquele momento em diante, ele se tornou instantaneamente o herói da nação. Essa vitória do Davi salvou Israel é verdade, mas, ao mesmo tempo, ela selou a descida de Saul na loucura. A partir dali, o reino ficou dividido. De um lado, o rei do presente, completamente consumido pelo ciúme, e do outro, o rei do futuro, que era amado por todo o povo. E o estopim de tudo foi uma simples musiquinha, um cântico que as mulheres criaram para celebrar a vitória. Aquilo foi a faísca que faltava para incendiar a inveja do Saul. A popularidade do Davi, de repente, virou uma ameaça de morte aos olhos do rei. E assim, o Saul passou de mentor a inimigo mortal. E durante anos, o Saul perseguiu o Davi como se fosse um animal, sem descanso. Só que, em 2 ocasiões, o jogo virou completamente. O Saul ficou ali totalmente vulnerável, na mão do Davi. E o Davi fez o impensável. Ele poupou a vida do cara que queria matá-lo. Foi nesses momentos, sabe, escondido em cavernas no meio do deserto, que o verdadeiro caráter do futuro rei se mostrou. E o raciocínio dele, que deixou os próprios homens de queixo caído, era muito claro. Apesar de tudo que o Saul fez, ele pensava, ele ainda é o rei que Deus ungiu. O Davi não ia tomar essa autoridade para si, entende? Mesmo tendo a faca e o queijo na mão, com todo o poder e a justificativa para isso. Ele ia esperar o tempo de Deus. Essa declaração que ele faz para o próprio Saul, nossa, ela sela de vez o contraste entre os dois. De um lado, a paciência e a lealdade do Davi. Do outro, a liderança impulsiva, paranoica do Saul. Ali, o Davi prova que ele é digno do trono não pela força que ele tem, mas pelo autocontrole que ele demonstra. E esse conflito longo, doloroso, finalmente chegou ao fim. Mas de um jeito trágico e irônico. Não foi numa batalha entre Davi e Saul. Foi num confronto final contra o inimigo comum de Israel, os filisteus. O reinado do Saul termina da pior forma possível, em derrota e desespero total. Lá no Monte Gilboé, ferido, vendo os próprios filhos mortos ao seu redor, ele tira a própria vida. E assim, a primeira dinastia de Israel chega a um fim bem sangrento. O caminho para o novo rei estava finalmente livre. Mas e o Davi? O que ele faz quando recebe a notícia? Ele comemora, corre para pegar a coroa? Nada disso. O primeiro ato dele como rei iminente não é de poder, é de dor. Ele compõe um lamento, uma canção de tristeza profunda, chorando não só pelo seu melhor amigo, Jonatas, mas também pelo próprio Saul, o rei que passou anos tentando matá-lo. E essa história toda, essa saga épica, nos deixa com essa pergunta, que vale para qualquer época, né? A jornada do Saul e do Davi nos força a pensar sobre o que é o poder, sobre o que de fato constrói um líder que merece a coroa. É a busca implacável pela autoridade ou é a humanidade que se consegue mostrar até nos momentos mais difíceis e sombrios?